Pessoal, bebês reborn. O que realmente está por trás disso? Eu acho que essa é a grande questão, esse é o grande problema, que nós temos que parar e ver o que é que isso representa. O fato de você ter um adulto que brinca com uma boneca como se fosse filho, né, a ponto de ter no divórcio guarda e tudo mais, como a gente está vendo hoje, isso na verdade, o que nos preocupa é a questão que está por trás disso. O nosso século, tá? Desde a época em que eu fazia minha formação ainda em psiquiatria, isso aí já tem alguns anos, eu tinha um professor que dizia assim, ó, pessoal, estamos entrando no século das doenças do vazio. E é exatamente isso que os bebês reborn vêm para preencher. Muitas vezes o vazio de afeto, um vazio existencial de pessoas que não têm filhos ou que têm uma vida de relação, por vezes, não satisfatória, por assim dizer, né? E que precisa, então, projetar este afeto em algum objeto. Então tem lá um bonequinho bonitinho, que parece um bebezinho de verdade, né? E é um bebê absolutamente perfeito dentro daquela questão patológica dessa pessoa. Porque sim, existe um processo patológico junto, que é um processo de dissociação, em que a pessoa, por vezes, acredita naquele bebê como sendo um bebê real, a ponto de levar para o pediatra, que é um absurdo. E a gente vê que as mídias pegam isso agora, eu não quero entrar em contexto político, meu objetivo nunca foi, mas as mídias pegam isso agora e dão um ibope muito grande. Tá? Quando, na verdade, as mídias deveriam falar da importância de se cuidar do que está por trás do bebê reborn, do vazio das pessoas, da necessidade de afeto social, da necessidade de afeto fraterno. Isso é que tinha que ser visto. Então, assim, quando a gente fala de bebês reborn, a gente está falando de uma maneira que as pessoas encontraram para tentar diminuir um sofrimento. E isso, por vezes, beira a psicose, para não dizer que, por vezes, é uma atitude psicótica, tá? Pelo processo de dissociação. Tá? Então, assim, eu cansei de ver adultos com bonecos em que eles tratavam como crianças. Mas quem eram esses adultos? Eram adultos que por vezes já tinham um quadro de demência e eles tinham um processo regressivo, que eles voltavam para a infância. Adultos que tinham têm uma limitação cognitiva e que faz com que eles não saiam do processo infantil, né, que seria, antigamente se chamaria de retardo mental. Tá? Alguns tipos específicos de esquizofrenia, como esquizofrenia bifrênica, em que existe um retrocesso no desenvolvimento. Tá? Então, assim, mas a gente vê que são doenças, patologias muito graves, e essas pessoas hoje não têm, mas elas beiram um processo psicótico. Processo psicótico causado por quê? Por uma dor, tá? Por uma deficiência, por um vazio existencial. E vazio dói. Tá? As pessoas procuram sobreviver como podem. Tá? Então, assim, vamos julgar menos e nos preocupar mais com a maneira com que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. Tá ok? Um abraço para todos.